Thaís Bilenque, felizmente essa semana em São Paulo voltou a ser a cidade da garoa e não a cidade da pluma de fumaça que nos tornou o ar da cidade quase irrespirável. Isso aconteceu em boa parte do país também, mas a confusão em torno das queimadas continua, é isso? Aumentou, né? O país inteiro está pegando fogo, quase 2.500 focos de queimadas no momento. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 60% das queimadas estão na Amazônia, mas não só. Se você somar Amazônia, Cerrado e Pantanal, até 9 de setembro, até semana passada, 18 milhões de hectares tinham queimado, que é uma área que equivale a um estado do Paraná inteiro Uau. no fogo. E a situação se agravou, e isso era esperado. A previsão do IBAMA era que isso ia acontecer. O presidente do IBAMA tinha me dito, por causa da época que é da seca de fato, mas com as mudanças climáticas estava em curso algo inédito, o que é de fato o que está acontecendo. Então, os últimos dados que eu peguei aqui do governo federal, 209 incêndios foram extintos, 179 foram controlados, 108 em combate e tem 106 ativos sem combate. O Lula se disse pego despreparado e começou a anunciar um monte de medida em série para reagir à emergência. Então, ele liberou mais de 500 milhões de reais para combater as queimadas, chamou governadores de todos os estados, um terço deles foi, reuniu os 3 poderes e anunciou a criação da autoridade climática. Como disse uma fonte minha do governo federal, falou que o que é aquele PPT, aquele PowerPoint? Por quê? Né? É uma brincadeira, porque a autoridade climática foi uma das grandes promessas de campanha do governo Lula. Era uma ideia da Marina Silva, que ganhou moral no segundo turno com a Frente Ampla ao anunciar o apoio ao Lula. Ela estava com alguma força eleitoral naquele momento, e queria implementar a autoridade climática num modelo similar, análogo ao que os Estados Unidos tinham feito também. Como é que funciona essa autoridade? Só que nos Estados Unidos, a autoridade climática, que era o John Kerry, respondia ao Biden, ao presidente da República. A Marina queria fazer no Brasil uma autoridade climática que respondesse ao Ministério do Meio Ambiente, do qual ela é titular, que seria uma figura que teria uma atuação transversal em todo o governo. Então, todos os ministérios teriam de alguma forma, uma agenda verde, ou você está sorrindo. E estariam subordinados à Marina. Né? A autoridade climática, que não seria ela, mas estaria ligada a ela. Sim. É uma autoridade dela. E aí, pelo seu sorriso, já dá para entender que, claro que o governo assumiu e a promessa nunca saiu e foi direto para a gaveta. Na verdade, o governo até tentou alguma coisa no Congresso, o Congresso foi bastante taxativo na sua resposta. Não? E não só falou não, como ainda passou um monte de medida pró-ruralista e deixou o seu recado bem claro. No ano passado, a Marina perdeu espaço politicamente e precisou se apoiar no ministro Fernando Haddad, né, da Fazenda, que tem um alinhamento em relação à pauta verde com a Sim. Marina, enfim, consistente, e tem mais força política. Então, de alguma forma, ela se escorou nele com a agenda. Só para entender, mas ainda tem chance de sair? Então, aí vieram as queimadas. Isso estava na gaveta, nunca mais ninguém tinha falado nada. Só que aí vieram as queimadas. E o governo decidiu que precisava ter uma resposta, criar um fato midiático para reagir ao incêndio do país. No caso das enchentes no Rio Grande do Sul, que também são produto da mudança climática, eles criaram a Secretaria Extraordinária para o Paulo Pimenta, que acabou de ser extinta, e ele voltou para o Palácio do Planalto. E agora, com as queimadas, eles estão lançando a ideia de criar a autoridade climática. Mas não tem um estudo, não é uma proposta que estava sendo gestada, discutida, trabalhada. É um PowerPoint. E aí, acontece que ao se escorar no Haddad, ela acaba comprando, Marina Silva, também as brigas do Haddad, né? E o Haddad tem um grande antagonista no governo, que é o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, que é também, além de um antagonista do Haddad, um antagonista da agenda ambiental. Ele ecoa muito mais a visão
histórica do PT e da esquerda pró-desenvolvimentismo, petróleo, combustível fóssil, né, uma visão mais antiga de desenvolvimento econômico e desenvolvimento soberano, sendo que a visão do Haddad e da Marina Silva é que essas coisas são conciliáveis, que você não precisaria atropelar a pauta ambiental para ter desenvolvimento econômico. O fato é que a autoridade climática, seja ela um fato midiático ou não a ser criado, precisaria passar pelo Congresso Nacional, seja numa forma de medida provisória, seja em outro tipo de legislação, precisaria passar pelo Congresso, e o Arthur Lira, que foi se reunir com o Lula nessa reunião dos 3 poderes sobre o assunto, falou: não, claro, ótimo, mas esse nome que vai assumir a autoridade climática tem que ter nosso respaldo. Quer dizer, não é mais alguém subordinado à Marina Silva, é alguém subordinado ao Congresso. É. Em troca de quê também, né? Que eles aprovariam uma autoridade climática. Então, E era um cargo que estava sendo cogitado o Tasso Azevedo, que é um grande especialista, coordenador de mapa e biomas, um cara da área que entende profundamente desse assunto. O risco é, em vez de sair um técnico, entrar um político, né? e não tem uma autoridade climática com um cronograma, com uma meta, com dotação orçamentária, não tem um fortalecimento da Marina e da agenda da Marina e da agenda climática. O governo está vendo o circo pegar fogo, com um trocadilho mais tosco que eu puder fazer, e tá tentando reagir. É meio uma improvisação. Pois é, Thaís, isso que você acabou de falar, que é uma história triste que você acabou de nos contar, é meio causa e consequência do que eu vou falar agora. Em abril, a avaliação do governo Lula, e do Lula especificamente, na atuação dele na área de meio ambiente, estava meio elas por elas. 33% achavam que era uma atuação boa ou ótima, e 33% achavam que era uma atuação ruim ou péssima. Isso segundo o IPEC. Segundo o IPEC, que é o antigo IBOP. Que fez uma pesquisa sobre a avaliação do governo. Eles fazem essa pesquisa periodicamente e perguntam não só sobre a avaliação geral, mas também sobre temas específicos, né? Isso foi lá em abril. Aí entrou o período de secas, começaram as queimadas, aquela seca extraordinária, histórica, o calor fora de hora, as nuvens de fumaça intoxicaram metade do Brasil e a opinião pública mudou muito. Em setembro, começo de setembro, o IPEC voltou às ruas e fez uma nova pesquisa e constatou que agora 44% acham a atuação do presidente Lula ruim ou péssima quando o tema é meio ambiente, e só 27% acham ótima ou boa. Ou seja, o que era um empate 0-0, né, em abril, agora é um déficit de 17 pontos percentuais. E a avaliação é pior, ainda pior, entre quem fez faculdade, entre moradores do Sudeste e do Norte e Centro-Oeste, que são justamente as áreas que ficaram enfumaçadas, e nas grandes cidades, porque é onde, além da poluição da pluma, da fumaça que vem das queimadas de fora, ainda você tem a poluição produzida nas ruas, urbana, né? Obviamente, entre os bolsonaristas. Agora, mesmo entre os eleitores do Lula, 19% acham que a atuação dele no meio ambiente é ruim ou péssima, o que é um recado que talvez tenha ajudado a estimular essas ações. Essa tentativa de resposta. Exatamente. Agora, isso não ficou ali. Não ficou só na queimada, não ficou na opinião só sobre o meio ambiente. Isso acabou afetando a popularidade do Lula de modo geral. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Então vamos para ele.